Um fato interessante sobre a regra Ed Murphy. Esse nome curioso vem da seção 746 da Lei Dodd-Frank de 2010, que foi criada para aumentar a regulamentação no setor financeiro. A regra proíbe as pessoas de negociarem ações com base em informações não públicas obtidas secretamente de fontes governamentais. O nome divertido faz referência ao filme de 1984, Um Príncipe em Nova York, onde dois personagens usam informações privilegiadas para enriquecer no mercado de ações. Essa conexão destaca a importância de um comportamento ético nas negociações. Após a crise de 2008, os legisladores perceberam que era necessário proteger os investidores inocentes e garantir justiça. Em um mundo onde a informação é poder, a regra Ed Murphy assegura que todos joguem com as mesmas regras, prevenindo a corrupção e promovendo a confiança em nossos sistemas financeiros. Você investiria sabendo que algumas pessoas têm vantagens secretas? Quer ficar rico rapidamente? Simplesmente venda pixels. Em 2005, um estudante chamado Alex Teal lançou o site milliondollarhomepage.com, que rapidamente se tornou um sucesso. Sua ideia era simples, mas genial: vender 1 milhão de pixels de espaço na web por $1 cada. Pessoas de todo o mundo podiam comprar seu pixel para divulgar seus negócios, páginas pessoais ou apenas para criar mensagens divertidas. Essa ideia inovadora conquistou a internet e logo todos os milhões de pixels foram vendidos. Alex ganhou $1 milhão, o que não apenas o tornou milionário, mas também mostrou como ideias criativas podem levar a um grande sucesso financeiro. Sua história inspira novos empreendedores a pensar fora da caixa e destaca como a criatividade nos negócios pode trazer resultados inesperados. Pronto para soltar sua imaginação? Veja algo incrível sobre a estranha lei de Nederland. Essa situação peculiar no Colorado vem de uma história que parece saída de uma comédia. Na charmosa cidade de Nederland, é dito que é ilegal morrer, uma lei que provoca risadas e curiosidade entre os moradores e visitantes. A história começou quando o corpo de um homem local foi preservado, em um esforço excêntrico para alcançar a imortalidade, levando a cidade a declarar humorosamente que era um território para imortais. Embora não haja um esforço oficial para fazer cumprir essa lei bizarra, ela serve como uma atração divertida que encanta os turistas que visitam essa comunidade única. Os locais costumam brincar que nunca vão morrer, o que acrescenta ao charme peculiar da cidade. Essa tradição incomum não só reflete o espírito leve dos moradores, mas também atrai visitantes ansiosos para ouvir sobre o famoso residente congelado que inspirou essa estranha legislação. Portanto, se suas viagens o levarem a Nederland, não perca a oportunidade de sorrir com essa lei estranha. Ela é um lembrete encantador de que o humor pode aparecer até nos aspectos mais sérios da vida. Incrível, mas é verdade. Pombos podem bicar. Em um incidente inusitado no Reino Unido, um homem quebrou o nariz quando um pombo caiu do céu e atingiu seu rosto. Esse encontro inesperado não só o assustou, mas também resultou em uma queda cômica mais dolorosa, fazendo essa história parecer mais uma comédia do que a vida real. Pombos, que geralmente são vistos como habitantes inofensivos da cidade, às vezes surpreendem pessoas desavisadas, embora essas aves estejam mais preocupadas em procurar comida do que em causar problemas. Esse caso estranho nos lembra da imprevisibilidade da vida selvagem urbana. Então, da próxima vez que você ver um pombo, mantenha a cabeça erguida, literalmente. Nunca se sabe quando uma surpresa pode vir de cima, seja comida ou algo mais doloroso. Acredite ou não, existem quase 50 mil espécies de aranhas. Esse número impressionante mostra que há um mundo inteiro de aranhas, mas classificá-las não é tão simples. Desde 1900, cientistas tentam organizar as aranhas, e essa classificação muda constantemente à medida que novas espécies são descobertas e nosso entendimento se aprofunda. Mais de 20 sistemas de classificação concorrentes foram propostos, o que gera confusão com nomes e categorias, até mesmo para os especialistas. Sempre que a análise de DNA avança, novas informações sobre as relações entre as aranhas surgem, muitas vezes levando a uma revisão da classificação das espécies existentes. Essa pesquisa contínua não apenas revela a diversidade das aranhas, mas também destaca a importância de preservar seus habitats, especialmente quando muitas espécies enfrentam ameaças devido às mudanças climáticas e à perda de habitat. Então, da próxima vez que você ver uma aranha, lembre-se, há muito mais nela do que parece à primeira vista.
Você pode se surpreender. Em 1949, os computadores pesavam toneladas. Naquela época, a revista Popular Mechanics previu que os computadores do futuro poderiam pesar apenas 1,5 tonelada, um grande avanço em relação às máquinas enormes da época. Esses primeiros computadores ocupavam salas inteiras e usavam componentes pesados, como cartões perfurados e válvulas a vácuo. Avançando para os dias de hoje, nossos smartphones cabem na palma da mão e têm capacidades que superam aquelas máquinas antigas. Eles podem realizar bilhões de cálculos por segundo, mostrando o quanto a tecnologia evoluiu em poucas décadas. Essa transformação incrível é resultado dos avanços em microchips e do desenvolvimento da inteligência artificial, que tornaram os cálculos mais rápidos, baratos e acessíveis. É impressionante pensar em como passamos de precisar de grandes espaços para computadores até ter a potência de um supercomputador na palma da mão. Quais outras incríveis inovações tecnológicas nos aguardam no futuro? A maioria das pessoas não conhece esta dica sobre escovas de dente. Dentistas recomendam manter as escovas de dente a pelo menos 2 metros de distância dos banheiros para evitar contaminação. Pode parecer surpreendente, mas essa dica tem uma boa razão. Quando você dá descarga no banheiro, pequenas gotículas de água podem se espalhar pelo ar, carregando bactérias e outras partículas. Essas gotículas podem se depositar em superfícies próximas, incluindo sua escova de dente. Mantendo uma distância de pelo menos 2 metros, você reduz significativamente o risco de sua escova entrar em contato com micróbios prejudiciais. Essa prática simples ajuda a manter a saúde bucal e a higiene. Lembre-se, sua boca é a entrada do seu corpo, e manter a escova de dente limpa é extremamente importante. Além disso, considere guardar a escova de dente na vertical, em um suporte que permita que ela seque, pois a umidade pode favorecer o crescimento de micróbios. Então, da próxima vez que você organizar seu banheiro, não se esqueça dessa regra simples. Por que arriscar sua saúde se uma pequena distância pode fazer uma grande diferença? Um fato interessante sobre o desperdício de alimentos. Todo ano, quase 1/3 de toda a comida produzida para consumo humano é jogada fora. Isso representa bilhões de dólares que se perdem. Essa enorme perda acontece por várias razões. Uma das principais é a superprodução, quando os agricultores cultivam mais alimentos do que as pessoas conseguem consumir. A distribuição também é um fator importante, já que os alimentos muitas vezes estragam antes de chegarem às lojas. Além disso, os hábitos dos consumidores contribuem significativamente. Pense nas verduras que ficam na geladeira até murcharem, ou nas refeições que preparamos, mas não terminamos. Esse desperdício não só afeta nosso bolso, mas também prejudica o meio ambiente, aumentando o volume de lixo e as emissões de gases de efeito estufa. Então, o que podemos fazer a respeito? Prestando atenção nas nossas compras, armazenando os alimentos corretamente e aprendendo a valorizar as sobras. Todos nós podemos ajudar a reduzir o desperdício de alimentos. E se eu te contasse sobre uma grande luta de tomates? Todo ano, na tranquila cidade de Buñol, na Espanha, acontece uma celebração maluca, conhecida como La Tomatina. Este evento peculiar, que se tornou uma enorme batalha de comida, convida milhares de participantes animados a se soltar e jogar tomates maduros uns nos outros. O festival começou na década de 1940, de uma forma meio acidental, quando um grupo de amigos decidiu participar de uma brincadeira em um desfile local. Desde então, o evento cresceu em popularidade e agora atrai visitantes de todo o mundo, ansiosos para se envolver nesse caos suculento. Imagine, uma praça inteira cheia de pessoas rindo, gritando e se banhando em polpa vermelha, enquanto a música toca no ar, criando uma atmosfera de pura alegria. Não é apenas uma festa divertida, mas também representa o espírito de camaradagem e diversão que une culturas diferentes. Então, se você estiver em Buñol, no final de agosto, não perca a chance de fazer parte desse espetáculo bagunçado de tomates. Você já se perguntou por que Marte parece um deserto? Algumas áreas de Marte têm uma aparência desértica, que lembra a famosa Deserto do Atacama, no Chile. Essa semelhança interessante se deve à paisagem seca, quase sem vegetação. O deserto do Atacama é um dos lugares mais secos da Terra, recebendo menos de 1 centímetro de chuva por ano. Marte, com sua atmosfera fina e sol distante, também tem recursos hídricos extremamente limitados, tornando-o inabitável como conhecemos. A superfície avermelhada de Marte, coberta de rochas e poeira fina, cria uma forte semelhança visual com os tons dourados do Atacama.
Cientistas estudam essas semelhanças para entender o passado de Marte e seu potencial para a vida. Será que encontrar mais paralelos pode nos ajudar a descobrir se já existiu vida em Marte? A conexão entre esses dois mundos desérticos aguça nossa imaginação e estimula a curiosidade científica. Você não vai acreditar no que fazer com a roupa após a radiação. Se você já se perguntou o que fazer em caso de um acidente radioativo, aqui vai uma dica importante. Tirar toda a roupa pode mudar a situação. Se você foi exposto à radiação, é preciso agir rápido. Ao remover a roupa, você pode eliminar até 90% dos materiais radioativos que podem ter se depositado na sua pele. Essa ação simples reduz bastante sua exposição, ajudando a proteger sua saúde. A radiação pode vir de várias fontes, como acidentes em usinas nucleares ou procedimentos médicos. Lembre-se de que mesmo depois de tirar a roupa, é fundamental lavar bem a pele para remover as partículas restantes. Isso não só vai te fazer sentir mais seguro, mas também diminui os riscos potenciais à saúde relacionados à radiação. Portanto, se você algum dia se encontrar em uma situação envolvendo radiação, lembre-se desse passo rápido e eficaz. Você consegue imaginar os PTIA sem produção local de alimentos? Se a cadeia de suprimentos de alimentos do país fosse interrompida, isso criaria enormes desafios. Os Estados Unidos importam uma parte significativa de sua comida e água, tornando-se altamente dependentes das cadeias de suprimentos globais. Isso significa que se algo acontecer, como um desastre natural ou agitação política em outros países, pode haver uma grave escassez nos supermercados. Imagine prateleiras vazias onde costumavam estar os produtos frescos. Transportar esses itens essenciais por longas distâncias se tornaria um pesadelo logístico, com atrasos, custos elevados e até possíveis faltas de itens essenciais. As famílias poderiam se ver diante de escolhas difíceis, priorizando quais alimentos comprar em meio ao aumento dos preços. Esse cenário destaca a importância das fazendas locais e das práticas sustentáveis. Ao apoiar a agricultura local, ajudamos a garantir um sistema alimentar mais resiliente que pode enfrentar desafios globais. Não está na hora de pensarmos em como todos podemos contribuir para um suprimento alimentar estável? O futuro da nossa segurança alimentar pode depender disso. O que realmente acontece quando você se torna a pessoa do ano? Em 1939 e 1942, Joseph Stalin recebeu o título de Pessoa do Ano pela revista Time, refletindo sua influência significativa em um período turbulento da história. Essa escolha não foi uma celebração de sua personalidade, mas sim um reconhecimento de seu impacto nos eventos mundiais. Em 1939, quando a Segunda Guerra Mundial se aproximava, as alianças não convencionais e as decisões estratégicas de Stalin mudaram o mapa do mundo. 3 anos depois, ele voltou a ser o centro das atenções devido ao seu papel crucial na luta contra a Alemanha nazista. Esse título, originalmente chamado de Pessoa do Ano, foi criado para simbolizar a pessoa que mais influenciou as notícias, tanto de forma positiva quanto negativa. No entanto, hoje essa premiação levanta questões sobre como percebemos a liderança e o legado. O que significa reconhecer alguém como Stalin sob essa perspectiva? Acredite ou não, nossos rostos podem falar mais que palavras. Uma teoria fascinante sugere que algumas características do rosto e dos genitais podem ter se desenvolvido para melhorar nossa expressão emocional. Imagine uma conversa onde a menor mudança na cor do rosto pode transmitir sentimentos como alegria, raiva ou tristeza, sem que uma única palavra seja falada. Essa teoria afirma que nossas expressões faciais se tornaram mais expressivas ao longo do tempo, ajudando-nos a nos comunicarmos de forma mais eficaz, especialmente em situações sociais. Por exemplo, quando nosso rosto fica vermelho de emoção ou pálido de medo, essas mudanças enviam sinais claros para os outros. Além disso, a teoria destaca como essas características podem ter desempenhado um papel em nossa história evolutiva, promovendo melhor interação social e cooperação. Compreender esses sutis sinais não verbais abre uma nova perspectiva sobre a interação humana. Não faz você refletir sobre o poder de um sorriso ou de uma expressão carrancuda? Veja o que realmente acontece quando enguias elétricas nos atacam. As enguias elétricas nativas das águas turvas da Amazônia não são enguias verdadeiras. Elas pertencem à família dos peixes-faca. Essas criaturas fascinantes desenvolveram uma adaptação incrível para a caça.
a capacidade de dar choques elétricos de até 600 volts. Elas conseguem isso usando células especializadas chamadas eletrocitos, que funcionam como pequenas baterias biológicas empilhadas. Ao descarregar essas células rapidamente, as enguias elétricas podem atordoar suas presas, facilitando a captura. O que é ainda mais interessante é a capacidade delas de regular a intensidade e a frequência dos choques. Pulsos mais fracos podem ser usados para navegação e comunicação, enquanto explosões mais poderosas são direcionadas para imobilizar as presas. Na verdade, algumas enguias elétricas podem até liberar choques duplos, revelando presas escondidas nas águas lamacentas. Tribos indígenas há muito consideram essas criaturas como perigosas e místicas. Em uma reviravolta moderna, pesquisadores estudam sua fisiologia única para inspirar inovações em bioengenharia, com o objetivo de criar fontes de energia suaves para implantes médicos e dispositivos subaquáticos. Esses peixes notáveis não são apenas predadores temíveis, eles são maravilhas da natureza, iluminando a interseção entre biologia e tecnologia. Você pode acreditar nos carnavais dos príncipes em Breda? Este vibrante festival, que acontece anualmente na encantadora cidade de Breda, na Holanda, é uma magnífica celebração de fantasias, música e alegria. O evento atrai milhares de visitantes que vêm para ver os coloridos desfiles com carros alegóricos, decorados com enfeites elaborados e artistas em trajes brilhantes. Os carnavais têm raízes históricas profundas, surgindo como uma forma de unir as comunidades antes do rigoroso período da Quaresma. A atmosfera é elétrica, com festas de rua animadas, onde moradores e turistas dançam e desfrutam de delícias festivas. Durante o evento, você pode ouvir os ritmos energéticos de bandas locais, além dos sons brincalhões da música tradicional de carnaval, ecoando pelas ruas. A cada ano, o príncipe e a princesa reais participam das celebrações, o que aumenta ainda mais a empolgação e a criatividade entre os participantes. Quando a cidade se transforma em um caleidoscópio de cores e sons, os carnavais dos príncipes mostram uma combinação única de tradições e diversão moderna. Portanto, se você está em busca de experiências inesquecíveis, por que não planejar uma viagem a Breda durante este mágico festival? O que realmente acontece quando você viaja para o leste? Se você partir da Noruega em direção à Coreia do Norte, encontrará um tesouro único entre os dois, a Rússia. Com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, a Rússia é o maior país do mundo e oferece uma incrível diversidade de paisagens e culturas. Este vasto país inclui cidades movimentadas como Moscou e São Petersburgo, além de maravilhas naturais impressionantes, como o Lago Baikal, o mais profundo do planeta. Com fronteiras que tocam tanto a Noruega quanto a Coreia do Norte, a Rússia desempenha um papel fundamental na geopolítica da região. A região ártica, as florestas do oeste e a vasta tundra siberiana mostram a diversidade da natureza russa, enquanto sua rica história reflete séculos de mistura cultural. Viajar pela Rússia oferece uma visão de um país que viu impérios surgirem e caírem, influenciando o mundo de várias maneiras. Você está pronto para explorar essa terra fascinante? Você procuraria por extraterrestres por $1 milhão? A empresa Ring está chamando a atenção ao oferecer uma recompensa incrível de $1 milhão para quem conseguir gravar um vídeo claro de vida extraterrestre. Esse desafio empolgante desperta nosso interesse pelo desconhecido e pela possibilidade de que não estamos sozinhos no universo. Com o aumento das observações de OVNIs nos últimos anos, o interesse por essa proposta cresceu. A empresa convida todos, desde amantes do céu estrelado até caçadores de OVNIs experientes, a olhar para cima e registrar quaisquer fenômenos estranhos no céu. Seja um clarão de luz, um objeto incomum ou algo inexplicável, cada observação é importante. A ideia de extraterrestres existe na cultura humana há décadas, desde filmes até teorias da conspiração. Agora, com a chance de ganhar dinheiro com essa experiência, você pegaria uma câmera e se juntaria à busca por provas que podem mudar tudo. Porque a Inglaterra pulou 11 dias em 1752. Esse evento surpreendente aconteceu quando o governo britânico decidiu adotar o calendário gregoriano, já utilizado na maioria dos países da Europa. Antes disso, a Inglaterra seguia o calendário juliano, que não coincidia com as estações. Para corrigir isso, foi necessário pular 11 dias. Assim, em 3 de setembro de 1752, imediatamente veio 14 de setembro, o que deixou muitas pessoas confusas.
Alguns até pensaram que era uma conspiração do governo para enganá-los em relação aos dias ou salários. Para acalmar os cidadãos, o governo garantiu que eles ainda receberiam seus salários normalmente. Apesar dessa promessa, a mudança abrupta causou confusão e protestos, e algumas pessoas alegaram ter perdido 11 dias de suas vidas. Hoje, esse momento histórico nos lembra como uma simples mudança de calendário pode ser importante e como ainda nos afeta. Você não vai acreditar no que essa galinha comeu. Pesquisadores observaram uma galinha selvagem que passou um bom tempo comendo grilos, e isso confirma o comportamento surpreendente dos animais. Normalmente, as galinhas bicam grãos ou procuram sementes no chão, mas a dieta única dessa galinha mostra como os animais podem se adaptar na busca por comida. Comer grilos que são ricos em proteína e encontrados em vários lugares indica que as galinhas podem mudar seus hábitos alimentares conforme a disponibilidade de alimento. Esse comportamento não só demonstra as habilidades de sobrevivência da galinha, mas também revela as complexas relações entre a vida selvagem e o meio ambiente. Hábitos alimentares inesperados como esse nos fazem repensar nossas ideias sobre as dietas dos animais e desafiar os estereótipos que impomos a diferentes espécies. Quais outros comportamentos surpreendentes os animais selvagens podem estar escondendo de nós? Você sabia que as mães orangotangos alimentam seus filhotes por 7 anos? Esse fato incrível destaca a dedicação dessas primatas aos seus pequenos. Diferente de muitos outros mamíferos que desmamam seus filhos em poucos meses, os orangotangos costumam amamentar seus filhotes por cerca de 7 anos. Esse longo período de amamentação oferece nutrição importante e uma conexão emocional, permitindo que os filhotes desenvolvam habilidades sociais e aprendam a se orientar em seu complexo habitat na floresta tropical. À medida que crescem, as mães introduzem alimentos sólidos, continuando a oferecer leite, garantindo uma dieta equilibrada e rica em nutrientes essenciais. Esse longo período de alimentação reflete as dificuldades de viver nas árvores, onde os jovens orangotangos precisam de tempo para aprender a escalar e buscar comida, enquanto permanecem protegidos pelas mães. Esse comportamento cuidadoso demonstra os laços profundos entre as mães orangotangos e seus filhotes. Um exemplo inspirador de amor e sobrevivência na natureza. Acredite ou não, Kentucky teve uma lei sobre banhos. No século XIX, o estado de Kentucky decidiu enfrentar a questão da higiene ao aprovar uma lei bastante incomum. Os cidadãos eram obrigados a se banhar pelo menos uma vez por ano. Imagine só, essa lei refletia as preocupações sociais da época, já que muitas pessoas não sabiam da importância de se banhar regularmente para a saúde. A razão por trás dessa exigência vinha das dificuldades da época com doenças e da falta de entendimento sobre germes. Muitas vezes, a má higiene contribuía para enfermidades, então os legisladores acharam que poderiam fazer uma mudança positiva ao incentivar a limpeza. Essa lei pode parecer engraçada para nós hoje, mas mostra o quanto a sociedade evoluiu ao reconhecer a importância da higiene pessoal. Embora essa regulamentação peculiar já tenha desaparecido, ela nos lembra de como as atitudes em relação à limpeza e à saúde mudaram significativamente. Você consegue imaginar as conversas que devem ter acontecido quando as pessoas perceberam que eram legalmente obrigadas a se lavar pelo menos uma vez por ano? Descubra a incrível história da venda do Alasca. No meio do século XIX, a Rússia enfrentou um grande dilema sobre seu vasto território do Alasca. Após a Guerra da Crimeia, as relações com a Grã-Bretanha se tornaram tensas. Isso levou a Rússia a repensar sua posição no Alasca, que era difícil de manter e caro de defender. Em uma jogada estratégica, a Rússia ofereceu vender o Alasca para os Estados Unidos em 1867, buscando fortalecer sua segurança e reduzir a carga financeira. Os USA, vendo a oportunidade de expansão e acesso a recursos, concordaram em comprar por US$ 7,2 milhões, o que muitos consideravam uma decisão tola na época. Poucos sabiam que esse acordo se tornaria emblemático, abrindo portas para enormes recursos naturais e contribuindo significativamente para o crescimento da América, porque esse território parecia menos valioso do que realmente é. Você sabia que a Ilha do Natal foi descoberta no Natal? Esta ilha única, localizada a oeste da Austrália, tem uma história interessante relacionada ao seu nome. Em 1643, o capitão William Miners encontrou este paraíso tropical durante uma expedição britânica, dando-lhe o nome de Ilha do Natal. Este lugar bonito é conhecido por suas paisagens deslumbrantes, rica biodiversidade e recifes de corais vibrantes.
Uma característica incrível da ilha é a migração anual dos caranguejos vermelhos, quando milhões de caranguejos se deslocam da floresta para o oceano para se reproduzir, criando um espetáculo natural impressionante. A ilha também abriga várias espécies únicas que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Com o tempo, a Ilha do Natal se tornou um destino popular para ecoturismo e conservação ambiental. Se você deseja explorar suas florestas tropicais verdes ou relaxar nas praias, a Ilha do Natal oferece uma combinação de aventura e tranquilidade que atrai muitos visitantes. O que mais você pode descobrir sobre este paraíso insular? Você pode se surpreender. Os golfinhos têm preferência de lado. Estudos mostram que os golfinhos nariz de garrafa tendem a preferir o lado direito, exibindo cerca de 95% de comportamento relacionado a esse lado. Assim como muitas pessoas são destras, esse fenômeno indica uma conexão interessante entre a forma como esses inteligentes mamíferos marinhos e nós processamos informações. Cientistas acreditam que essa lateralização está ligada a funções especializadas nos hemisférios do cérebro. Em humanos, a destreza manual é observada porque o lado esquerdo do cérebro controla a linguagem e a motricidade fina. Os golfinhos, sendo animais muito sociais, provavelmente se beneficiam dessa preferência, coordenando movimentos e se comunicando facilmente em seus grupos. Essa inclinação para o lado direito levanta questões intrigantes sobre o desenvolvimento da inteligência nos animais. Será que entender suas preferências pode nos ajudar a aprender mais sobre nosso próprio desenvolvimento cognitivo? Os golfinhos realmente demonstram as maravilhas da natureza de maneiras inesperadas. Por que o cachorro selvagem africano caça com tanto sucesso? Esses animais incríveis são considerados um dos predadores mais eficazes da natureza. Com uma impressionante taxa de sucesso de 80% na caça, os cachorros selvagens africanos superam até mesmo predadores conhecidos, como os guepardos. Mas como eles conseguem isso? O segredo está no trabalho em equipe e na resistência. Ao contrário dos predadores solitários, esses cães caçam em grupos, desenvolvendo estratégias para alcançar suas presas. Normalmente, eles caçam antílopes de tamanho médio, como os impalas, usando esforços coordenados para cercá-los e exauri-los. Alternando na perseguição, os cães economizam energia, permitindo que continuem a caça. Essa estrutura social não só os ajuda a obter comida de forma mais eficiente, mas também fortalece os laços dentro do grupo. O resultado? Um jantar para a matilha e uma demonstração das incríveis estratégias da natureza. É impressionante ver como o trabalho em equipe pode levar a um sucesso tão extraordinário na caça, tornando o cachorro selvagem africano uma maravilha única do mundo animal. Descubra uma incrível rota de bicicleta na Holanda. Este caminho único se estende por impressionantes 212 metros sobre a água, oferecendo aos ciclistas vistas deslumbrantes e uma experiência única. Perto da capital da Bélgica, essa rota vibrante transforma passeios comuns em aventuras. Ao pedalar, você desliza sobre as águas brilhantes, cercado por paisagens incríveis que mudam com as estações. Este design não só incentiva o amor pelo ciclismo, mas também destaca a importância de integrar a natureza na infraestrutura urbana. Imagine sentir o ar fresco e ver a água ondulando sob você enquanto explora esse cenário extraordinário. Seja você um ciclista experiente ou apenas curioso, essa rota oferece uma fuga refrescante das estradas comuns. É um exemplo empolgante de como a engenharia criativa pode transformar atividades cotidianas em aventuras inesquecíveis. Você já pedalou por uma paisagem tão bonita? Ouriços em cafés, com certeza. Imagine-se desfrutando de uma aconchegante xícara de café rodeado por adoráveis ouriços. É exatamente isso que alguns cafés ao redor do mundo oferecem, criando um espaço seguro para essas criaturas espinhosas. Esses cafés não só proporcionam uma experiência única aos visitantes, mas também desempenham uma importante função educativa. Os convidados podem aprender sobre o comportamento dos ouriços e os cuidados adequados, ajudando a aumentar a conscientização sobre suas necessidades e conservação. Muitas pessoas não sabem que os ouriços são animais noturnos, ou seja, preferem ser ativos à noite. Nos cafés, os visitantes podem observá-los em um ambiente relaxante, vendo seu comportamento natural enquanto buscam comida ou se encolhem para dormir. O objetivo é cultivar o amor por esses seres, oferecendo um espaço confortável. Além disso, encontrar um ouriço pode ser uma experiência agradável e inesquecível para pessoas de todas as idades.
Então, se você algum dia se deparar com um café com ouriços, não hesite em entrar. É uma ótima maneira de apoiar o bem-estar dos ouriços e passar um tempo com essas criaturas encantadoras. Vamos revelar a verdade sobre as curiosidades do nosso mundo. Explorar perguntas fascinantes abre um universo onde cada resposta leva a novos mistérios. Curiosidades como as profundezas do oceano ou os vastos espaços do cosmos não são apenas temas para cientistas. Elas convidam todos a participar da descoberta. Quando mergulhamos em questões como o que está escondido sob a superfície do oceano ou como começou o universo, frequentemente encontramos insights surpreendentes que mudam nossa compreensão. Cada pergunta pode despertar entusiasmo e admiração, revelando a incerteza e o encanto da existência. Participar desses temas desperta a curiosidade e o desejo de aprender. Isso nos lembra que mesmo em nosso cotidiano, ainda há muito a explorar. Então, que mistérios você poderia desvendar hoje? Você sabia que a sociedade depende das mulheres para sobreviver? Se todas as mulheres desaparecessem de repente do planeta, o futuro da humanidade seria sombrio. Com uma população de cerca de 8,5 bilhões de pessoas na Terra, das quais 3,8 bilhões são mulheres, a ausência delas levaria a uma catástrofe na reprodução. Hoje, as mulheres desempenham papéis importantes não apenas nas famílias, mas também nas comunidades e economias. Sem mulheres, nenhum novo ser humano poderia nascer, já que a reprodução natural requer a participação de homens e mulheres. Os homens enfrentariam a dura realidade de um mundo onde a vida não poderia continuar. Embora a ciência tenha avançado em tecnologias reprodutivas, a total ausência de mulheres ainda criaria dificuldades insuperáveis. Esse cenário provocador nos lembra da importância da presença e participação das mulheres em todos os aspectos da vida. Então, como seria nosso mundo se perdêssemos metade da nossa população? Vamos revelar a verdade sobre a dança do YMCA. Essa dança icônica tem uma origem inesperada, ligada a um divertido mal-entendido. Tudo começou durante o programa American Bandstand, onde o grupo Village People apresentou sua animada música YMCA. Os espectadores, cheios de entusiasmo e vontade de participar, entenderam errado a coreografia original do grupo. Em vez de apenas repetir os movimentos, começaram a formar as letras com as mãos, transformando a apresentação em um show vivo e interativo. O que começou como uma dança simples se tornou um verdadeiro fenômeno. Pessoas de todas as idades adoravam formar as letras YMCA em festas, casamentos e eventos esportivos. A energia dessa dança rapidamente se espalhou, e hoje ela é parte essencial das celebrações ao redor do mundo. Quem poderia imaginar que um pequeno erro levaria a uma dança tão memorável? A língua havaiana pode parecer simples à primeira vista, mas seu alfabeto limitado de 12 letras cria um som único e melódico que reflete a cultura das ilhas. Esse alfabeto é composto por 5 vogais, A, E, I, O, U, e 7 consoantes, H, K, L, M, N, P, W. Esse pequeno conjunto de letras permite formar muitas combinações bonitas, resultando em palavras cheias de significado e história. Na verdade, os nomes havaianos frequentemente refletem a natureza, a família e a espiritualidade, destacando a profunda conexão entre a língua e a cultura. A natureza rítmica da língua havaiana também a torna musical, criando um fluxo suave que é agradável de ouvir e pronunciar. Seja em uma canção tradicional ou em uma simples saudação, a beleza da língua havaiana celebra o rico legado das ilhas. Então você está pronto para explorar essa língua fascinante? Conheça a rã dourada, uma pequena fábrica de veneno da natureza. Esse incrível animal vive nas vibrantes florestas tropicais da Colômbia e do Panamá, e é o vertebrado mais venenoso da Terra. Imagine uma pequena rã colorida, muitas vezes do tamanho de uma moeda, que possui veneno suficiente para matar 10 adultos. A pele da rã dourada libera uma potente toxina, chamada batracotoxina, que é tão forte que até uma pequena quantidade pode ser fatal. Povos indígenas, historicamente, usaram esse veneno para envenenar suas flechas, tornando a caça não apenas uma arte, mas também uma atividade perigosa. As cores vibrantes dessas rãs avisam os predadores sobre o perigo, sendo um exemplo clássico do sistema de alerta da natureza. Curiosamente, essas rãs adquirem sua toxicidade a partir da dieta, especialmente de formigas e outros insetos pequenos que consomem na natureza.
Em cativeiro, sem acesso a essas fontes específicas de alimento, elas perdem sua potência mortal. Não é incrível como um animal tão pequeno pode ter um impacto tão grande? Você vai se surpreender ao saber que as pessoas formaram uma corrente humana de 150 metros. Esse esforço incrível da comunidade permitiu que os moradores passassem milhares de livros de mão em mão, garantindo que nenhum livro fosse esquecido na mudança da loja. Não foi apenas uma mudança de livros, foi uma celebração do espírito local e da solidariedade. Quando as pessoas se alinhavam para essa tarefa única, a cena se transformava em um evento vibrante e alegre, unindo pessoas de todas as idades e destacando o quanto essa livraria significava para a comunidade. O evento rapidamente se tornou viral, conquistando corações muito além de Southampton e mostrando como as livrarias podem ser centros amados nas comunidades. Você consegue imaginar uma demonstração tão apaixonada de amor por uma loja local na sua cidade? Um fato interessante sobre andar na ponta dos pés das crianças. Muitos pais notam que seus filhos costumam andar na ponta dos pés enquanto aprendem a se mover. Isso é bastante comum entre os pequenos, mas se essa forma de andar persistir até os 2 ou 3 anos, pode ser um sinal de neurodiversidade. Condições como o transtorno do espectro autista, paralisia cerebral ou distrofia muscular podem estar relacionadas a esse comportamento. Crianças que andam na ponta dos pés podem expressar suas preferências sensoriais ou enfrentar problemas de tônus muscular e coordenação. Embora esse comportamento nem sempre seja motivo de preocupação, os pais devem consultar pediatras ou especialistas em desenvolvimento se ele continuar. Avaliações precoces podem ajudar a identificar quaisquer problemas neurológicos ou ortopédicos que a criança possa ter, permitindo que medidas sejam tomadas a tempo. Receber apoio desde cedo pode impactar significativamente o desenvolvimento da criança, ajudando-a a andar com confiança e conforto. Então, o que os pais devem observar? Desvendando a história. Como a frota de Magalhães continuou sua viagem? Ferdinando Magalhães, o famoso explorador, tragicamente morreu em combate com nativos das Filipinas durante sua ousada expedição ao redor do mundo. Mas o mais surpreendente é que, mesmo após sua morte, os membros restantes da tripulação continuaram a jornada, enfrentando diversas dificuldades nos oceanos e continentes. Eles navegaram por 3 longos anos, provando que a Terra é redonda. Sua viagem não foi apenas uma exploração, ela demonstrou a resiliência do espírito humano e a sede de conhecimento. Ao retornarem à Espanha, trouxeram histórias de terras e culturas distantes, mudando para sempre a percepção das pessoas sobre o planeta. Graças à coragem de Magalhães e à determinação de sua equipe, agora temos provas concretas da forma da nossa Terra. A história não é fascinante? A verdade é que a Cachoeira do Salto Ângel é majestosa. Essa impressionante cachoeira na Venezuela é a mais alta do mundo, com uma queda de 979 metros a partir do platô conhecido como Ollantaytambo. Imagine-se diante de uma maravilha natural, onde a água desce continuamente, criando uma névoa hipnotizante que destaca as cores vibrantes da floresta ao redor. A vegetação exuberante ao redor da Cachoeira do Salto Ângel abriga muitos animais selvagens, incluindo tucanos e macacos. Os visitantes frequentemente embarcam em aventuras emocionantes por florestas tropicais, densas para ver essa visão inspiradora. Seja você fã de trilhas pela rica flora ou passeios de barcos cênicos, a Cachoeira do Salto Ângel oferece experiências inesquecíveis. Então, quando você planeja sua aventura para ver essa impressionante obra-prima da natureza? Incrível, mas é verdade. Doadores de sangue recebem mensagens. Na Suécia, existe uma prática única que muda muito a situação para os doadores de sangue. Quando alguém doa sangue, recebe uma mensagem informando que sua doação foi usada para salvar uma vida. Esse gesto simples cria uma forte conexão entre doadores e receptores, transformando uma ideia abstrata em uma experiência real e emocionante. Sabendo que sua doação ajudou diretamente um paciente, os doadores sentem gratidão e responsabilidade, o que os motiva a voltar para novas doações. Essa abordagem inovadora não só melhora a moral dos doadores, mas também aumenta o envolvimento na comunidade. Ao informar os doadores, a Suécia encontrou uma maneira de fortalecer os laços e manter um estoque estável de sangue, garantindo que os hospitais tenham tudo o que precisam para ajudar pacientes em situações críticas. É inspirador pensar que uma simples mensagem pode ter um impacto tão grande. Vamos desvendar a verdade sobre o efeito Coriolis. Esse fenômeno fascinante acontece por causa da rotação da Terra em torno de seu eixo,
criando uma força invisível que influencia o movimento de grandes sistemas, como furacões e correntes oceânicas. No hemisfério norte, o efeito Coriolis faz esses sistemas girarem no sentido anti-horário, enquanto no hemisfério sul, giram no sentido horário. Imagine um gigantesco redemoinho ou uma tempestade poderosa. A forma como eles se movem depende de onde você está no planeta. Compreender o efeito Coriolis é fundamental para prever o tempo e garantir voos seguros. Por exemplo, meteorologistas confiam nele para prever tempestades, e pilotos de companhias aéreas o consideram ao planejar rotas. Isso também é importante para a navegação no oceano, já que as correntes se movem de maneira diferente em cada hemisfério. Então, da próxima vez que você assistir à previsão do tempo ou planejar uma aventura no mar, lembre-se de que o efeito Coriolis está agindo silenciosamente, moldando nosso mundo. Vamos desvendar a verdade sobre a expansão do universo. O universo está em constante crescimento, e essa é uma ideia fascinante que muda nossa compreensão do que nos rodeia. Teorias atuais mostram que essa expansão é causada por uma força misteriosa chamada energia escura, que representa cerca de 71% do universo. Imagine um balão que fica maior. À medida que ele se expande, as galáxias se afastam umas das outras. Essa descoberta tem grandes implicações para nossa percepção do cosmos. Cientistas acreditam que a energia escura é responsável pela aceleração da expansão do universo. Embora não possamos vê-la, sua influência é sentida em todo lugar, moldando galáxias e determinando o destino do próprio universo. À medida que continuamos a pesquisar, esperamos desvendar mais mistérios dessa energia enigmática. O que isso significa para o nosso lugar no cosmos? Somos apenas observadores nessa expansão infinita. E se as duelos de Andrew Jackson contassem uma história surpreendente? Andrew Jackson, o 7º presidente dos Sherpa, era conhecido por sua brutalidade e coragem, o que é bem ilustrado pelo fato de que ele participou de mais de 100 duelos ao longo de sua vida. Esses duelos não eram apenas uma demonstração de bravura. Eles refletiam a intensa cultura social da época, onde a honra significava tudo. Em um dos duelos notáveis, Jackson foi ferido no peito, mas não recuou. Pelo contrário, ele continuou lutando, mostrando sua determinação e resistência. Esse incidente simboliza seu caráter, um homem que enfrentava o perigo corajosamente, independentemente das consequências. A paixão de Jackson por duelos não era apenas pessoal, ela também influenciou sua carreira política. Seu estilo confrontador ressoava com muitos americanos, que admiravam sua firmeza. No entanto, esses confrontos arriscados também levantavam questões sobre honra e violência na política. Olhando para trás, podemos nos perguntar como o passado de duelos de Jackson influenciou sua presidência e o cenário político que se seguiu. O que você pensa sobre duelos como um padrão de honra? Acredite ou não, muros de cactos protegem a natureza há muitos anos. No Arizona, os muros de cactos se erguem altos, mostrando uma incrível resistência e proteção legal a longo prazo para algumas espécies de cactos. Algumas dessas plantas, surpreendentes, podem permanecer intocadas por mais de 20 anos, tornando-se participantes importantes de seus ecossistemas. Essa proteção não se refere apenas à segurança dos cactos. Ela destaca a importância dos esforços de conservação voltados para preservar a flora local. Essas plantas altas oferecem abrigo para diversos animais, estabilizam o solo e contribuem para a saúde geral do ambiente desértico. Ao entender o papel dessas espécies únicas, percebemos como é essencial apoiar iniciativas que as protegem. Não é incrível como algo aparentemente simples, como um cacto, pode ter um impacto tão profundo em nosso ecossistema e na biodiversidade que ele sustenta? A necessidade de proteção contínua se torna mais clara a cada dia. Você ficará surpreso com este fato sobre aviões. A qualquer momento, cerca de 15 mil aviões estão voando pelo mundo. É um número impressionante se você parar para pensar. Cada um desses aviões ajuda a conectar famílias, amigos e negócios a longas distâncias, tornando o mundo mais próximo. Esses aviões variam de pequenos jatos regionais, que transportam alguns passageiros, a enormes aeronaves internacionais, que podem levar centenas de pessoas ao mesmo tempo. Com tantos aviões no ar, os controladores de tráfego aéreo trabalham incansavelmente para garantir que eles se movam de forma segura e eficiente. As tecnologias usadas para rastrear e gerenciar esses voos são incrivelmente avançadas.
utilizando radares e sistemas de satélite para manter todos informados. Além disso, a indústria da aviação desempenha um papel importante no comércio global, transportando não apenas pessoas, mas também cargas de mercadorias todos os dias. Então, da próxima vez que você olhar para cima e ver um avião voando, lembre-se de que ele faz parte de uma rede movimentada de transporte aéreo que atende milhões de pessoas ao redor do mundo. Não é fascinante pensar em como todos nós estamos conectados? Por que a torre do relógio de Meca é tão alta? Os maiores relógios do mundo, localizados no centro de Meca, realmente impressionam. Esta estrutura incrível se ergue majestosa, com mostradores de 43 metros de altura e ponteiros de até 22 metros. Ela é o centro da cidade, especialmente durante o Hajj, quando milhões de peregrinos se reúnem na região. A torre parte do complexo Abraj al-Bait não apenas marca o tempo, mas também simboliza a conexão entre a modernidade e as tradições. Foi concluída em 2012 e desde então se tornou um marco visível a muitos quilômetros de distância. Os relógios ajudam os peregrinos e moradores, garantindo sincronia para orações e festividades. A arte e a engenharia por trás dela são tão impressionantes quanto suas dimensões, tornando-a uma visita obrigatória para todos que vão a Meca. Você sabia que Naomi Campbell mudou a moda para sempre? Em 1988, Naomi Campbell se tornou uma verdadeira pioneira ao aparecer na capa da revista Vogue, sendo a primeira mulher de origem africana a alcançar esse marco tão prestigioso. Naquela época, a indústria da moda era predominantemente eurocêntrica, e sua presença impressionante quebrou estereótipos e abriu portas para modelos de pele negra em todo o mundo. Com sua aparência única e atitude confiante, ela conquistou os corações do público e dos designers, provando que a beleza não tem limites. O feito de Campbell foi mais do que uma capa, foi uma verdadeira revolução que fez a indústria reconhecer e valorizar a diversidade. Após seu sucesso, cada vez mais mulheres de diferentes etnias começaram a se destacar no mundo da moda, criando um ambiente mais rico e inclusivo. A história de Naomi continua a ser uma lembrança inspiradora de como as conquistas de uma pessoa podem provocar mudanças e desafiar normas sociais, inspirando futuras gerações. Então, você acha que a influência dela na moda ainda é visível hoje? Recentemente, um jovem realizou um feito incrível ao fazer 228 pulos em apenas 2,30 segundos, estabelecendo um novo recorde que está sendo comentado por todos. É difícil imaginar como alguém pode pular tantas vezes em tão pouco tempo, mas essa performance extraordinária demonstra não apenas resistência, mas também coordenação e agilidade excepcionais. Imagine o ritmo rápido de suas pernas tocando o chão, cada pulo o elevando com precisão. Essas conquistas nos inspiram a desafiar nossos limites, mostrando que com prática e dedicação podemos alcançar o que parece quase impossível. Atletas treinam por anos para dominar suas habilidades, e momentos como esse despertam entusiasmo e curiosidade sobre o que é possível no esporte. Quais outros recordes podem ser quebrados por pessoas determinadas? A lula gigante, a mente das profundezas do oceano. Este ser incrível é mais do que apenas um monstro mítico das histórias de marinheiros. Possui um dos maiores cérebros em relação ao seu tamanho no reino animal. Imagine um cérebro que pode representar até 4,5% do peso total do animal. Essa característica notável permite que a lula gigante, com seus longos tentáculos, processe informações rapidamente e se adapte às misteriosas profundezas do oceano. Com excelentes habilidades sensoriais, essas lulas conseguem se orientar em seu mundo subaquático escuro, evitando predadores durante a caça. A estrutura do cérebro da lula gigante indica um alto nível de inteligência, levantando questões interessantes sobre seu comportamento e interações sociais. Elas se comunicam e reagem ao seu ambiente de maneiras que apenas começamos a entender. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre esse ser esquivo, lembre-se de que sob essas ondas se esconde uma mente poderosa, perfeitamente adaptada a uma das últimas fronteiras da Terra. Quais segredos o cérebro da lula gigante poderá revelar na próxima vez? Você sabia sobre o hotel de ouro no mundo? O Dulce by Wyndham Hanoi Golden Lake é um lugar incrível, reconhecido pela União Internacional de Recordes como o único hotel no mundo que usa azulejos com revestimento de ouro. Imagine-se entrando em um paraíso brilhante, onde até as paredes refletem um tom dourado luxuoso.
Este magnífico hotel, localizado na agitada capital do Vietnã, Hanoi, combina elegância e luxo, tornando-se um destino popular para viajantes em busca de experiências únicas. Seu design impressionante utiliza azulejos com mais de 24 quilates de ouro, e os hóspedes podem desfrutar de uma atmosfera que parece um sonho. O ouro está por toda parte, da tubulação à piscina. Portanto, se você ama luxo ou simplesmente se interessa por lugares únicos, visitar este hotel será uma experiência inesquecível. Quem não gostaria de se hospedar em um hotel de ouro? Difícil de acreditar, mas os cobertores têm uma história incrível. A palavra cobertor vem de um termo francês que significa penas, que são as suaves penas de patos e gansos. Esse aconchegante item de cama surgiu na Europa rural, onde as pessoas precisavam se aquecer durante os frios invernos. Inicialmente, os cobertores eram preenchidos com penas quentes, tornando-os incrivelmente macios e confortáveis. Hoje, os cobertores modernos têm diferentes enchimentos, desde materiais sintéticos até lã ou algodão, para que cada um possa encontrar o que melhor se adapta às suas preferências e ao clima. Não importa se você sonha com uma noite de neve ou uma brisa fresca de verão, há um cobertor especialmente projetado para você. Além disso, muitas pessoas os apreciam pela facilidade de lavagem. Basta colocar a capa na máquina e pronto. Quem diria que um item tão simples poderia ter uma história tão rica? Descubra os segredos de Pousanga dos Deuses e Oruva. Neytrud Daftursi criou um espetáculo incrível no topo do mundo, mostrando Pousanga dos Deuses, Leões e Oruva. Essas monumentais estruturas não só impressionam pela sua aparência, mas também guardam milênios de história, prontas para serem exploradas. Cada um desses monumentos conta uma história única, refletindo o patrimônio cultural da região. Imagine passear por ruas antigas, onde cada pedra tem sua história e cada construção sussurra sobre o passado. Os visitantes podem desfrutar de vistas deslumbrantes e sentir a energia vibrante que preenche o ar. Diante dessas majestosas edificações, é impossível não pensar nas civilizações que as construíram e nos mistérios que ainda guardam. O que você vai descobrir sobre este lugar fascinante? É verdade que em Minnesota é proibido levar patos em viagens. Você não vai acreditar nessa lei estranha. Em Minnesota, existe uma regra única sobre nossos amigos emplumados. É proibido cruzar as fronteiras estaduais com um pato doméstico, mas gansos podem ser transportados sem problemas. Que estranho, não? A distinção entre patos e gansos nessa lei parece arbitrária, e muitos ficam confusos. A razão para essa lei sobre aves não é muito clara, mas alguns acreditam que os patos podem estar relacionados a certas normas sanitárias ou riscos que não se aplicam aos gansos. No entanto, essa lei reflete a rica cultura de Minnesota, onde a vida selvagem e a natureza desempenham um papel importante no dia a dia. Portanto, se você planeja uma viagem com um pato doméstico, não se esqueça de verificar as leis do seu estado. Caso contrário, você pode ter que voltar antes mesmo de começar a aventura. Você sabia que os anglos deram o nome à Inglaterra? Esse fato interessante nos leva de volta ao século V, quando os anglos, uma tribo germânica, chegaram à Grã-Bretanha. Ao se estabelecerem nesta região, eles influenciaram bastante a cultura e a língua locais. O nome Terra dos Anglos surgiu de seu nome e, com o tempo, se transformou no atual Inglaterra. Esse fato histórico mostra como a mistura de culturas pode moldar a língua e a identidade. Quando os anglos se misturaram com os britânicos locais, ajudaram no desenvolvimento do inglês antigo, que se tornou a base do inglês moderno. É surpreendente pensar que um grupo de conquistadores teve um papel tão importante na formação da identidade de uma nação. Sua influência foi um marco na história, demonstrando o poder da língua e da cultura na criação de mudanças duradouras. Então, da próxima vez que você pensar na Inglaterra, lembre-se de que seu nome conta a história de povos antigos e seu impacto ao longo do tempo. O que mais os nomes da história podem nos contar? Você sabia que o estresse provoca uma reação hormonal complexa? Tudo começa em uma pequena, mas poderosa parte do seu cérebro, chamada hipotálamo. Quando você sente estresse, seja por um exame importante ou por um susto inesperado, o hipotálamo é ativado. Ele libera um hormônio conhecido como hormônio liberador de corticotropina, CRH, na sua corrente sanguínea. Esse hormônio tem uma função importante. Ele informa a glândula pituitária a liberar outro hormônio, chamado hormônio adrenocorticotrófico, ACTH. Assim que o ACTH entra na corrente sanguínea,
ele vai em direção às glândulas adrenais, que ficam acima dos seus rins. Essas glândulas funcionam como um serviço de emergência do corpo, começando a produzir cortisol, frequentemente chamado de hormônio do estresse. Esse processo ajuda a preparar seu corpo para enfrentar desafios, causando reações como batimentos cardíacos acelerados e maior atenção. Mas o que acontece quando o estresse se torna crônico? Essa é uma questão que muitos de nós enfrentamos. Um caixa bancário realmente salvou a situação. Em 2003, Chris Ward, um caixa em um banco comum, conseguiu impedir um assalto de uma forma que parecia mais uma cena de filme de ação do que a vida real. Quando assaltantes armados entraram no banco, Chris percebeu que precisava agir rápido para que ninguém se ferisse. Ele ativou discretamente um alarme oculto, um sinal silencioso que ele havia treinado para situações de emergência como essa. Essa jogada inteligente alertou as autoridades locais sem chamar a atenção dos assaltantes. Como resultado, a polícia chegou rapidamente ao local, conseguindo prender os criminosos antes que eles pudessem fazer reféns ou fugir com o dinheiro. Graças ao pensamento rápido de Chris e a um sistema de comunicação eficaz, todos no banco ficaram seguros, e os assaltantes foram detidos antes de conseguirem executar seu plano. Sua coragem mostra como pessoas comuns podem se tornar heróis em situações inesperadas, lembrando-nos da importância de estarmos preparados para momentos críticos. Você não vai acreditar na arte criada por Nathan Shipley. Este talentoso artista de São Francisco está mudando nossa percepção de rostos conhecidos com a ajuda da inteligência artificial. As obras de Shipley incluem ícones reais e personagens de desenhos animados divertidos, cada um criado com precisão e criatividade. Ele utiliza o poder das redes neurais, uma tecnologia que imita o funcionamento do nosso cérebro, para criar retratos surpreendentemente realistas. Os complexos algoritmos que ele aplica analisam inúmeras imagens, permitindo que a IA gere imagens vibrantes que capturam a essência de cada personalidade. Imagine como uma estrela de cinema clássica ou seu personagem de desenho animado favorito ganha vida de uma forma totalmente nova. A abordagem inovadora de Shipley não só demonstra o potencial da combinação entre arte e tecnologia, mas também provoca discussões sobre criatividade na era da IA. À medida que avançamos, seu trabalho levanta questões interessantes, como a tecnologia continuará a influenciar a arte e o que isso significa para artistas e espectadores. Com eventos tão empolgantes, é difícil não se perguntar o que o futuro da arte com IA nos reserva. Acredite ou não, Crystal atuou em mais de 20 filmes. Ele se tornou famoso por seu papel marcante no popular filme Se Beber, Não Case, e há anos encanta o público com sua combinação única de humor e carisma. Não é apenas um sucesso passageiro. Sua carreira no cinema abrange décadas, mostrando sua impressionante versatilidade como ator. De comédias a dramas, as performances de Crystal deixaram uma marca no cinema, trazendo-lhe reconhecimento da crítica e fãs dedicados. Sua habilidade de fazer as pessoas rirem, seja através de um personagem excêntrico ou de um momento tocante, o torna um favorito de Hollywood. Os fãs frequentemente lembram de suas falas inesquecíveis e de como ele dá vida às histórias. A cada novo filme, ele acrescenta mais uma camada à sua já rica carreira, provando que é não apenas um ator talentoso, mas uma verdadeira lenda da indústria cinematográfica. Qual é o seu filme favorito com Crystal? E se eu te contar sobre o meteorito de ouro? Em 2000, um incrível meteorito chamado Palak caiu na Terra, nas montanhas perto da China, chamando a atenção de cientistas e colecionadores. O que torna o Palak realmente especial são seus impressionantes cristais de olivina dourada e semi-translúcida, que estão entrelaçados em uma estrutura única de níquel e ferro. Essa combinação cria uma aparência bonita, parecida com favo de mel, que o diferencia de outros meteoritos. Seu visual impressionante não é apenas para enfeitar. A composição única do Palak o torna extremamente valioso, custando 4 vezes mais que ouro puro. Sim, esse meteorito é considerado uma das descobertas mais valiosas e raras do mundo. Enquanto os cientistas estudam o Palak, eles revelam mais sobre sua origem e os eventos cósmicos que levaram à sua formação. Encontrar um meteorito como o Palak não é apenas uma questão de raridade, mas também dos mistérios que ele guarda do vasto cosmos. Você consegue imaginar ter uma parte do universo que é, ao mesmo tempo, incrível e valiosa? Você pode acreditar que uma pulga pula tão longe?
As pulgas, essas pequenas criaturas que frequentemente incomodam nossos animais de estimação, têm uma habilidade incrível. Elas podem pular até 200 vezes o comprimento do seu corpo. Imagine se um ser humano pudesse pular um prédio de 60 andares. Essa é a distância equivalente para esses pequenos saltadores. Esse truque impressionante é possível graças a proteínas especiais em suas pernas, que funcionam como molas. Quando a pulga se prepara para pular, essas proteínas acumulam energia e depois a liberam com um impulso poderoso, lançando a pulga ao ar. Essa habilidade ajuda as pulgas a evitarem predadores e é crucial na busca por alimento. Ao se deslocarem pelo ambiente, elas precisam encontrar rapidamente hospedeiros, como cães ou gatos. A distância que conseguem percorrer em um único salto permite que se movam de forma eficiente em direção a potenciais fontes de alimento, garantindo sua sobrevivência. Na próxima vez que você ver uma pulga, lembre-se de que não é apenas um inseto incômodo, é um super saltador disfarçado. Vamos descobrir a verdade sobre as sobrancelhas expressivas dos cães. Você sabia que nossos amigos peludos, os cães, evoluíram para ter sobrancelhas mais expressivas? Essa mudança incrível aconteceu devido à seleção artificial feita pelos humanos. Ao longo das gerações, as pessoas preferiram cães que conseguem mostrar uma ampla gama de emoções através de suas expressões faciais. Estudos mostram que cães com movimentos de sobrancelhas mais visíveis transmitem melhor seus sentimentos, tornando-se companheiros mais atraentes. Por exemplo, esses olhos de cachorro adoráveis podem tocar nossos corações, ajudando os cães a receberem mais petiscos e carinho. Essa adaptação única não só melhora a capacidade deles de se comunicar conosco, mas também fortalece a conexão entre humanos e cães. Enquanto continuamos a viver ao lado desses animais incríveis, é interessante notar que suas expressões de sobrancelhas se tornaram uma parte fundamental do seu charme. Você consegue imaginar a vida sem esses rostos expressivos? Por que o Lampsilus ovada atrai peixes? Este incrível tipo de mexilhão tem uma estratégia de sobrevivência fascinante. Ele usa seu corpo como isca para atrair peixes desavisados. Quando o peixe morde essa isca tentadora, o mexilhão aproveita a oportunidade e libera suas larvas no corpo do peixe. Essas larvas encontram um lugar seguro para crescer e se desenvolver dentro do peixe, transformando-o em um berçário móvel. Essa tática astuta não só permite que o Lampsilus ovada se reproduza, mas também garante um ambiente seguro para os filhotes em suas primeiras fases de vida. A relação entre esse mexilhão e seus anfitriões peixes é um exemplo surpreendente da engenhosidade da natureza, mostrando como as espécies podem adaptar seu comportamento para sobreviver em seus ecossistemas. Então, da próxima vez que você ver um mexilhão, lembre-se de que ele pode ser não apenas um filtrador, mas também um astuto caçador de peixes. Incrível, mas o envolvimento é eficaz para acalmar a ansiedade. Essa técnica inovadora consiste em envolver as pessoas com cobertores pesados, criando uma sensação aconchegante, como se estivessem sendo embaladas como bebês. Muitas pessoas enfrentam ansiedade e estresse no dia a dia, o que as leva a buscar soluções eficazes. O envolvimento se tornou popular por seu jeito único de proporcionar conforto e segurança. O peso dos cobertores gera uma pressão calmante que pode desencadear uma resposta de relaxamento no sistema nervoso. Essa sensação não só ajuda a reduzir a ansiedade, mas também melhora o sono e o bem-estar emocional geral. Seja em sessões de terapia ou em casa, esse método permite que as pessoas encontrem tranquilidade em tempos difíceis. Você já tentou o envolvimento para relaxar e reiniciar sua mente? Um fato interessante sobre o seu cérebro. O mito de que as pessoas usam apenas 10% do seu cérebro é completamente falso. Na verdade, a neurobiologia mostra que usamos todas as partes do nosso cérebro, mas não ao mesmo tempo. Diferentes áreas do cérebro são ativadas dependendo da tarefa que estamos realizando. Por exemplo, quando você resolve um problema matemático, áreas relacionadas ao raciocínio lógico e ao processamento numérico são ativadas. Se você está apreciando música, outras regiões, ligadas às emoções e à memória, entram em ação. Isso significa que seu cérebro é um centro ativo, que constantemente alterna entre diferentes redes para lidar com tudo, desde respirar e se mover, até pensar de forma criativa e resolver problemas complexos. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o mito dos 10%, sinta-se à vontade para compartilhar a verdade. Seu cérebro está trabalhando duro e utilizando suas capacidades todos os dias. Não é fascinante?
E se eu disser que os pardais causaram a fome? No final da década de 1950, o presidente Mao Tse-tung lançou a campanha 4 Pragas na China para combater pragas como ratos, moscas, mosquitos e pardais. À primeira vista parecia uma boa iniciativa, mas as consequências foram catastróficas. Os pardais, por exemplo, foram alvo porque eram vistos como uma ameaça às colheitas. No entanto, sem os pardais, a população de insetos cresceu rapidamente. As pragas se multiplicaram sem controle e a situação agrícola se tornou cada vez mais instável. Esse desequilíbrio ecológico contribuiu para a Grande Fome Chinesa de 1959 a 1961, que resultou na morte de 15 a 30 milhões de pessoas, segundo estimativas. Essa campanha é um lembrete claro de como a intervenção na natureza pode levar a consequências inesperadas. Poderia uma abordagem diferente ter salvado vidas e mantido o equilíbrio ecológico? Você já pensou sobre as 6 estações únicas da Índia? Enquanto muitos países têm as tradicionais 4 estações, a Índia reconhece mais 2. Além do verão, outono, inverno e primavera, o país tem a estação pré-monçônica de março a maio e a pós-monçônica de outubro a dezembro. Cada uma dessas 6 estações traz mudanças climáticas e significados culturais. O período pré-monçônico é caracterizado por temperaturas elevadas e raras tempestades, preparando a terra para as esperadas chuvas. Quando os monções começam, entra a estação pós-monçônica, trazendo brisas frescas e paisagens verdes. Essa diversidade de estações afeta a agricultura, festividades e a vida cotidiana, tornando o clima da Índia variado e dinâmico. Então, da próxima vez que você pensar nas estações, lembre-se de que a Índia oferece uma rica paleta que vai além das 4 tradicionais. Como essas diferenças moldam a cultura e a vida do seu povo? Por que o mel se conserva por milênios? Sua durabilidade é realmente impressionante. Arqueólogos encontraram potes de mel em tumbas do Egito Antigo e, surpreendentemente, esse produto doce continua comestível mesmo após milhares de anos. Essa incrível resistência se deve à composição química única do mel. Ele tem baixo teor de umidade, alta acidez e conservantes naturais, como o peróxido de hidrogênio. Esses fatores criam um ambiente desfavorável para bactérias e fungos, permitindo que o mel se conserve por séculos. Na antiguidade, o mel não era apenas um alimento. Ele tinha um papel importante em rituais e na medicina. Os egípcios valorizavam o mel por suas propriedades nutritivas e curativas, usando-o em rituais e na mumificação. Hoje, o mel ainda ocupa um lugar importante nas cozinhas do mundo todo, oferecendo não apenas doçura, mas também uma conexão com nosso passado distante. Na próxima vez que você saborear mel, pense na sua jornada através da história. Que outros alimentos podem resistir ao teste do tempo? Por que o Reino Unido se destaca no esporte? O Reino Unido é conhecido não apenas pelo seu amor ao chá, mas também como uma potência esportiva, especialmente durante as Olimpíadas. Este país incrível tem uma rica tradição esportiva que dura séculos e já deu ao mundo lendas em esportes como futebol e tênis. A Associação de Futebol, fundada em 1863, estabeleceu as bases do futebol moderno, enquanto eventos icônicos como o torneio de Wimbledon tornaram o tênis um passatempo querido. Os atletas britânicos mostraram seu talento nas Olimpíadas, conquistando milhares de medalhas ao longo dos anos. A forte ênfase na educação física nas escolas e programas de apoio a jovens talentos ajudam a manter o espírito competitivo vivo. A combinação de história, cultura e paixão inspira o país a ter sucesso. Portanto, seja remando no Tamisa ou correndo na pista, o Reino Unido continua a inspirar futuros atletas em todo o mundo. Você sabia que os banheiros podem ter cronômetros? Em alguns banheiros públicos, existem dispositivos úteis que monitoram quanto tempo uma pessoa passa dentro. Imagine entrar em um banheiro e ver um cronômetro contando os segundos da sua estadia. Quando o banheiro está livre, o cronômetro geralmente fica verde, sinalizando para os outros que está disponível. Esse sistema ajuda a manter a limpeza e permite controlar o uso. Em lugares movimentados como aeroportos ou shoppings, os cronômetros podem melhorar o fluxo de pessoas, garantindo que ninguém espere muito tempo por uma cabine livre. A ideia de cronômetros em banheiros pode parecer surpreendente, mas contribui para uma melhor experiência para todos. Alguns podem até dizer que isso adiciona um elemento de responsabilidade, incentivando as pessoas a saírem mais rápido. Embora nem todo banheiro público tenha essa tecnologia,
Aqueles que têm podem nos ajudar a repensar a eficiência em espaços públicos. O que você acha da ideia de cronômetros em banheiros, útil ou invasivo? Você pode se surpreender. Vacas são mais perigosas que tubarões. Embora muitos temam os grandes predadores do oceano, as estatísticas revelam uma verdade surpreendente. Nos Estados Unidos, as vacas estão ligadas a cerca de 20 mortes por ano, muito mais do que os 53 ataques de tubarões, dos quais apenas um foi fatal. Você pode considerar as vacas como animais de fazenda pacíficos, mas elas podem ser inesperadamente perigosas. Muitos incidentes acontecem quando as pessoas se aproximam demais desses enormes seres. Seja uma vaca irritada ou assustada, seu tamanho e força podem causar acidentes graves. Em contraste, os tubarões, frequentemente retratados como vilões em filmes, são na verdade bastante raros quando se trata de ataques a humanos. Essa comparação destaca como a percepção do perigo pode ser enganosa. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um bife ou visitando uma fazenda, lembre-se de que é importante respeitar as vacas e manter uma distância segura. Você pode se surpreender. Os resíduos da moda rápida são enormes. Todo ano, milhões de peças compradas de marcas de moda rápida são devolvidas, mas muitas acabam em aterros em vez de serem revendidas. Esse desperdício chocante acontece porque, para muitas empresas, o processo de devolução custa mais do que simplesmente descartar os produtos. Isso significa que a camiseta da moda que você comprou por impulso pode acabar em um aterro, em vez de ser usada por outra pessoa. O problema se agrava com a cultura das compras por impulso, onde frequentemente adquirimos coisas que na verdade não precisamos e depois as devolvemos. Infelizmente, esse ciclo rápido não só contribui para o acúmulo de lixo, mas também agrava problemas ambientais, como poluição e exaustão de recursos. Portanto, da próxima vez que você se sentir tentado a fazer uma compra rápida, pense sobre o impacto que sua escolha pode ter em nosso planeta. Acredite ou não, mas os médicos antigos tinham ideias malucas. Na medicina antiga, especialmente na época de Galeno, os médicos acreditavam que nossa saúde dependia do equilíbrio das 4 humores: sangue, bile amarela, bile negra e fleuma. Cada humor estava associado a diferentes temperamentos e doenças. Por exemplo, um excesso de sangue poderia causar febre, e os médicos recorriam à sangria, uma prática em que o sangue era retirado para restaurar o equilíbrio. Se alguém tivesse muita bile amarela, poderia ser tratado com purificação para eliminá-la do corpo. A dieta também era fundamental. Os médicos frequentemente mudavam a alimentação dos pacientes para ajustar os humores. Embora esses métodos possam parecer extremos hoje, eles mostram como a medicina evoluiu. Você consegue imaginar um médico moderno sugerindo que você sangrasse um pouco para se sentir melhor? Você pode acreditar que o Danúbio passa por 10 países? Este magnífico rio flui pela Alemanha, Áustria, Eslováquia, Hungria, Croácia, Sérvia, Romênia, Bulgária, Moldávia e Ucrânia, ganhando o título de um dos rios mais internacionais do mundo. O Danúbio tem mais de 2.800 quilômetros de extensão e, além de ser bonito, é um recurso importante para os países que atravessa. O Danúbio sustenta diversos ecossistemas e oferece um habitat rico para a vida selvagem, incluindo várias espécies de peixes. Este rio também desempenha um papel fundamental no comércio e no transporte, conectando grandes cidades como Viena e Budapeste. Além disso, o Danúbio possui um profundo significado cultural, inspirando incontáveis artistas e músicos ao longo dos séculos. Desde cruzeiros fluviais até vilarejos pitorescos e castelos em suas margens, o Danúbio continua sendo um destino favorito para os viajantes. Quais histórias esse gigante fluido poderia contar se pudesse falar? Acredite ou não, Sherlock Holmes mudou para sempre a ciência forense. Criado por Sir Arthur Conan Doyle, esse brilhante detetive não apenas resolvia mistérios, ele estabeleceu as bases de muitas técnicas forenses que hoje são essenciais em investigações criminais. Holmes usou análise de vestígios, impressões digitais e exames químicos muito antes de alguém pensar em aplicar esses métodos na vida real. Por exemplo, seu uso inovador de gesso para preservar vestígios permitiu que ele coletasse evidências de forma eficaz, algo que agora é padrão na ciência forense. Suas aventuras destacam a importância da observação e da lógica científica, ações que, no final das contas, inspiraram detetives e especialistas forenses reais.
A influência de Holmes ainda é sentida hoje, lembrando-nos de como histórias podem levar a mudanças reais e inovações nas técnicas que ajudam a resolver crimes. Um fato interessante sobre as aventuras de XQC em jogos de azar. Em um momento chocante, o popular streamer XQC perdeu 1,8 milhão de dólares em apenas uma noite durante uma transmissão ao vivo de seus jogos em um cassino online. XQC, conhecido por sua personalidade energética e grande audiência, mergulhou no mundo dos jogos de azar online, atraindo a atenção de muitos espectadores. No entanto, a empolgação da vitória pode rapidamente se transformar na amargura da derrota, e foi exatamente isso que aconteceu com ele. Milhares de fãs assistiram à transmissão ao vivo, as apostas estavam altas, e uma única aposta errada resultou em uma perda colossal. Esse incidente gerou discussões sobre os riscos dos jogos de azar online, especialmente quando acontecem diante do público. Muitos se preocupam com as consequências de tais perdas, tanto para o streamer quanto para seus fãs, especialmente para os jovens que podem idealizá-lo. Como isso afeta o mundo dos jogos de azar online e a cultura do streaming. Você sabia que existem 2 tipos de advogados nos tribunais britânicos? No fascinante mundo do sistema jurídico britânico, os solicitors e barristers desempenham papéis diferentes, mas complementares. Os solicitors são os primeiros a serem procurados pelos clientes. Eles oferecem conselhos, preparam documentos legais e lidam com muitos aspectos do caso. No entanto, quando se trata de representar clientes em tribunais superiores, os solicitors precisam passar o caso para os barristers. Os barristers se especializam na defesa judicial e têm habilidades para apresentar casos diante de juízes e jurados. Esse sistema existe para garantir que os clientes recebam representação qualificada, de acordo com a complexidade de suas questões legais. Quando um caso exige a participação dos barristers, os solicitors trabalham em estreita colaboração, fornecendo as informações necessárias, enquanto os barristers se concentram em seus argumentos orais. Essa divisão de trabalho impulsiona efetivamente o processo jurídico, destacando como o trabalho em equipe melhora o sistema de justiça. Portanto, da próxima vez que você pensar em litígios, lembre-se do papel importante que tanto os solicitors quanto os barristers desempenham na busca pela justiça. O Xiaopo realmente vale milhares? Com certeza. Originário da China, o Xiaopo é conhecido por ser um dos mais caros do mundo, o que torna esse chá tão especial. Sua raridade e qualidade excepcional o elevam a patamares extraordinários. As folhas de chá são cultivadas em condições especiais, em pequenas plantações, e colhidas manualmente com extremo cuidado, selecionando apenas as melhores. O sabor intenso e o aroma único surgem da combinação do clima ideal, da habilidade e dos métodos tradicionais passados de geração em geração. Cada xícara de chá, um pó pode custar milhares de dólares, tornando-se uma bebida geralmente acessível apenas para os amantes de chá mais abastados. Imagine desfrutar dessa bebida luxuosa, sabendo que cada gota é uma fusão de cultura, tradições e os melhores presentes da natureza. Você já experimentou uma bebida tão extravagante? Você ficará surpreso com a origem da palavra caixa. Este termo comum tem uma história fascinante que remonta ao início do século XVI. Originalmente, caixa não se referia a pequenos compartimentos em móveis que se abrem e fecham. Em vez disso, designava a ação de retirar algo, especialmente dinheiro de um recipiente. Imagine uma época em que o dinheiro era guardado com segurança e a pessoa que o retirava do caixa era chamada de caixa. Somente no século XVII, o significado mudou para o substantivo que conhecemos hoje, descrevendo esses práticos compartimentos em nossas mesas e cômodas. Essa evolução da linguagem mostra como nossas palavras podem se transformar à medida que a sociedade muda. Então, da próxima vez que você abrir uma caixa, lembre-se de que está se conectando a uma história que antes se concentrava na ação de retirar algo, e não no móvel em si. Prepare-se para o espetáculo de relâmpagos. Todos os dias, cerca de 8,6 milhões de relâmpagos atingem a Terra. Essa é uma cifra impressionante, aproximadamente 100 descargas por segundo. Esses poderosos fenômenos naturais não só impressionam, mas também desempenham um papel importante no ecossistema do nosso planeta. O relâmpago ajuda a fertilizar o solo de forma natural, transformando o nitrogênio do ar em uma forma que as plantas podem usar. Esse processo é vital para o crescimento delas e sustenta diversos ecossistemas.
Embora pareça incrível, a maioria dos relâmpagos ocorre durante tempestades, que podem ser perigosas se você estiver do lado de fora. Cada relâmpago pode carregar até 1 bilhão de volts de eletricidade, atingindo tudo em seu caminho. Não é surpreendente como algo tão belo pode ser tão perigoso. Os aspectos científicos dos relâmpagos são tão fascinantes quanto o fenômeno em si, incluindo a rápida expansão do ar aquecido a milhares de graus. Então, da próxima vez que você ver uma tempestade se aproximando, reserve um momento para apreciar o show elétrico que a natureza oferece. Você já tentou cumprimentar alguém com beijos na Espanha? Na Espanha, a tradição amigável de trocar beijos em ambas as bochechas, conhecida como beso, é uma expressão clara de calor e conexão. Esse gesto agradável destaca a importância das interações pessoais para os espanhóis, tornando um simples cumprimento especial e próximo. Geralmente, as mulheres se cumprimentam com 2 beijos, enquanto os homens preferem um abraço firme. Cada região da Espanha pode ter suas particularidades nessa prática, o que traz diversidade à cultura espanhola. Imagine que você chega a um encontro onde todos o cumprimentam com sorrisos e beijos carinhosos. Isso imediatamente alivia a tensão. Esse encantador ritual transforma as interações sociais, permitindo que as pessoas se aproximem de forma rápida e fácil. Em um mundo cheio de comunicação digital, esses toques pessoais nos lembram da alegria do contato cara a cara. Então, da próxima vez que você estiver na Espanha, não se esqueça de adotar essa tradição amigável. Não é apenas um cumprimento, mas um convite à comunicação e à conexão. O que é tiro a curta distância? É a distância máxima de até 250 jardas, onde o atirador pode disparar com precisão, sem se preocupar com a queda da bala. Esse termo interessante destaca não apenas a proximidade do alvo, mas também a distância que a bala pode percorrer em linha reta, facilitando a mira. Normalmente, quando você ouve a expressão tiro a curta distância, pode imaginar alguém atirando a poucos pés, mas essa não é toda a história. Na verdade, a essa distância, a bala mantém sua trajetória, permitindo que o atirador acerte o alvo com mais facilidade. Saber disso ajuda tanto caçadores quanto entusiastas do tiro, pois eles podem avaliar melhor seus disparos. Portanto, se você é um atirador habilidoso ou apenas tem curiosidade sobre termos relacionados a armas, o tiro a curta distância definitivamente merece sua atenção. Você sabia que os jogos de azar ajudam a caridade na Finlândia? Neste país nórdico único, os jogos de azar não são apenas uma forma de entretenimento. Eles desempenham um papel importante no apoio às comunidades. O governo finlandês regula cuidadosamente todos os jogos de azar, garantindo que cada centavo de lucro vá para fins beneficentes. Isso significa que quando os jogadores fazem apostas, eles não estão apenas buscando ganhar, mas também contribuindo para projetos importantes que beneficiam a sociedade. Desde o financiamento de programas para jovens e apoio a iniciativas de saúde, até o desenvolvimento das artes e da cultura, o impacto da receita dos jogos de azar é significativo. Muitas organizações dependem desse financiamento para cumprir suas missões, provando que a sorte pode levar a mudanças positivas. Então, da próxima vez que você pensar em jogos de azar, lembre-se de que na Finlândia você não está apenas jogando, você está ajudando a construir uma comunidade melhor, não é incrível? Você já ouviu falar do Diabo de Jersey? Essa criatura estranha e assustadora, que dizem vagar pelos pântanos de Pinheiros, chama a atenção de moradores e turistas há mais de 200 anos. Com asas, cascos e uma cabeça parecida com a de uma cabra, o Diabo de Jersey apareceu pela primeira vez no século XVIII. Segundo as lendas locais, uma mulher chamada Mãe Lides deu à luz essa criatura como um filho amaldiçoado, e ela se transformou em um ser demoníaco antes de voar para as florestas escuras. Muitas pessoas afirmam ter visto ou ouvido o Diabo de Jersey ao longo dos anos, descrevendo seu grito aterrorizante que ecoa entre as árvores à noite. Os pântanos de Pinheiros, com suas florestas densas e atmosfera misteriosa, acrescentam ainda mais intriga a esses encontros. Essa criatura lendária não só despertou a curiosidade dos moradores, mas também se tornou um símbolo do rico folclore de Nova Jersey, inspirando inúmeras histórias, músicas e até produtos. E então, o que você acha? O Diabo de Jersey é apenas um mito? Ou há algo mais escondido nas sombras dos pântanos de Pinheiros? Sim, é verdade. Este lugar único oferece não apenas seu famoso molho. Localizado no centro de Detroit,
O Mom's Spaghetti é um restaurante que convida você a saborear um menu simples, mas delicioso, com espaguete farto, generosamente coberto com seu molho especial. Com foco em comida reconfortante, o restaurante transmite o espírito de pratos caseiros. Os visitantes podem desfrutar de sabores familiares, inspirados nas letras populares do Eminem, tornando-o um local imperdível para fãs e amantes da boa comida. A atmosfera aconchegante, combinada com sabores nostálgicos, cria uma experiência que conecta as pessoas não apenas com a comida, mas também com uma parte da cultura. Seja para um lanche rápido ou um almoço descontraído com amigos, o Mom's Spaghetti traz o sabor da cozinha caseira para a cidade agitada. Quem não gostaria de experimentar? Você já ouviu falar do apetite gigante da baleia azul? Esse incrível animal é o maior do planeta e tem uma maneira impressionante de manter seu tamanho colossal. Uma baleia azul pode comer cerca de 4 toneladas de alimento por dia. Essa quantidade é equivalente às calorias que uma pessoa consome em 6 meses. Uma conquista impressionante da natureza. As baleias azuis se alimentam principalmente de pequenos crustáceos, chamados krill, consumindo-os em grandes quantidades durante as temporadas de alimentação. Com seus filtros especializados, elas conseguem filtrar milhares de krills a cada gole, mostrando uma adaptação incrível ao seu ambiente oceânico. A habilidade da baleia azul de ingerir porções tão grandes é vital para manter sua energia, já que elas podem nadar longas distâncias e mergulhar fundo no oceano em busca de alimento. Apesar de seu tamanho, as baleias azuis enfrentam sérias ameaças devido às mudanças climáticas e à atividade humana. À medida que aprendemos mais sobre esses majestosos animais, é importante proteger seu habitat e garantir sua sobrevivência para as futuras gerações. O que você acha quanto mais podemos descobrir sobre esses gigantes? O FeLD1 é uma proteína encontrada na saliva e no pelo dos gatos, e é uma das principais causas da alergia a esses animais. Quando os gatos se limpam, eles espalham a saliva, que contém essa proteína, pelo seu pelo. Quando o pelo se solta ou fica no ar, essas pequenas partículas se espalham pela casa. Quando uma pessoa alérgica inala essas partículas, seu sistema imunológico confunde o FeLD1 com uma ameaça, resultando em sintomas como espirros, coceira nos olhos e até erupções cutâneas. Essa reação pode tornar a convivência com gatos um verdadeiro desafio, especialmente para aqueles com alergias mais fortes. Compreender o FeLD1 nos ajuda a entender melhor as alergias e a considerar opções para os amantes de animais que podem ser sensíveis a essa proteína. Existem até raças de gatos hipoalergênicas que produzem menos dessa proteína problemática. Acredite ou não, Frank Richards foi disparado de um canhão. Este artista de carnaval, conhecido como Canhoneiro Richards, ficou famoso por seus truques extremos que encantavam o público. Seu show incluía números impressionantes como levar um golpe no estômago. Um truque que hoje parece quase inacreditável, mas isso não é tudo. Ele realmente foi disparado de um canhão, flutuando no ar, antes de aterrissar em segurança. Essas apresentações ousadas não eram fáceis. Richards as fazia apenas 2 vezes por dia, devido à dor intensa, o que mostrava sua alta tolerância ao desconforto. Nascido em 1881, ele continuou a impressionar o público até sua aposentadoria. Mesmo com a idade, Richards continuou a surpreender as pessoas com sua resistência e espírito, falecendo aos 81 anos em 1969. Hoje, seu legado vive como um símbolo de coragem e entretenimento da era de ouro das apresentações de carnaval. Você consegue imaginar como seria ver esses truques incríveis ao vivo?